Durante a viagem de Brasília para os Estados Unidos, o deputado federal Nicolas Ferreira, conhecido por suas posturas políticas polêmicas, se tornou protagonista de uma história comovente. Ao perceber a necessidade de uma mãe que viajava com seu filho autista, o político cedeu seu assento de primeira classe para ela e seu filho, em um gesto que, ao longo do voo, desencadeou uma série de acontecimentos surpreendentes e emocionantes. O voo, que partiu da capital federal com destino aos Estados Unidos, estava lotado, mas o deputado Nicolas Ferreira, ao perceber que uma mãe, Patrícia, viajava com seu filho Augusto, um menino de 7 anos autista, decidiu fazer algo inesperado. Patrícia, que estava se preparando para a longa viagem com seu filho, tinha um desejo simples. Ela queria que Augusto tivesse a chance de olhar pela janela, algo que sempre a acalmava, mas o lugar reservado para ela era na classe econômica. Após perceber a situação, Nicolas se aproximou de Patrícia e, com uma atitude de solidariedade, ofereceu-lhe seu assento na primeira classe, alegando que Augusto poderia, assim, aproveitar melhor a viagem com a vista da janela. Fico feliz em poder ajudar. Nenhuma política ou cargo vale mais que a felicidade de uma mãe e de uma criança, disse Ferreira ao ceder seu lugar. Patrícia, emocionada, agradeceu imediatamente o gesto. Augusto, que se mostrava animado com a possibilidade de olhar para fora do avião, sorriu e agradeceu a gentileza do político, embora sem entender completamente o gesto. O que parecia ser um simples ato de generosidade de um político em um voo, rapidamente se transformaria em algo muito maior. Durante a viagem, algo inacreditável aconteceu. Augusto, enquanto observava pela janela, começou a ter uma reação única. Ele apontou para o horizonte, de maneira surpreendente, começou a descrever elementos da paisagem com uma precisão impressionante. Patrícia, inicialmente atonita, escutava o que parecia ser uma conversa desconexa do filho sobre as formas que ele via lá fora, até que, de repente, ele descreveu algo que não poderia ser visto a olho nu. Olha, mãe, tem um avião bem lá embaixo, e ele está se movendo rápido, mas não está na nossa rota, disse Augusto, apontando para o vazio. Patrícia olhou pela janela, sem entender muito bem o que seu filho estava tentando comunicar, mas, em seguida, um dos comissários de bordo se aproximou para confirmar o que Augusto havia dito. Temos um avião passando muito perto da nossa aeronave, relatou o comissário, surpresa com a precisão do que Augusto descrevera. O fato de Augusto, um garoto autista, ter identificado um avião em uma altitude diferente da nossa e a uma distância que nem mesmo os passageiros comuns haviam notado, deixou todos no voo atonitos. O episódio não só gerou uma sensação de incredulidade entre os passageiros, mas também entre os membros da tripulação. Para os cientistas e especialistas que acompanhavam o caso, a situação levantou questões sobre as habilidades sensoriais extraordinárias que algumas crianças autistas podem ter, como uma percepção aguçada do ambiente à sua volta. O fato de Augusto ter previsto a proximidade de outro avião antes de qualquer outro passageiro notar se espalhou rapidamente pelo voo. Nicolas Ferreira, que inicialmente havia se tornado alvo de críticas por suas posturas políticas, agora se via no centro de uma história de humanidade e misticismo. Seu gesto de ceder seu assento se tornará o catalisador para algo além da generosidade simples, um momento que muitos classificaram como milagroso e um exemplo de que a empatia pode trazer mudanças significativas. Nas redes sociais, o episódio rapidamente ganhou notoriedade. Hashtag Nicolas Ferreira, hashtag Generosidade em Alta e hashtag Augusto Incrível se tornaram hashtags populares, com internautas de todo o Brasil e do exterior compartilhando a história. A história do voo, do gesto de Nicolas e da incrível percepção de Augusto tocou os corações de milhões, unindo pessoas de diferentes crenças e orientações políticas. A história do voo tornou-se um símbolo de como, em meio a tempos difíceis, atos de bondade e momentos extraordinários podem surgir de onde menos se espera. Ao chegarem ao destino final nos Estados Unidos, a história já havia se espalhado pelas redes, com muitas pessoas parabenizando Nicolas Ferreira por seu gesto de empatia. Para Patrícia e Augusto, a viagem se tornou um marco de superação e de uma experiência única.
O ocorrido foi amplamente discutido em programas de televisão e até mesmo em círculos científicos, onde profissionais da área de psicologia e neurologia começaram a questionar se a percepção sensorial de crianças autistas, como a de Augusto, poderia, de fato, ser uma habilidade extraordinária que poderia ser mais explorada. Além disso, muitos especialistas começaram a sugerir que o comportamento de Augusto poderia ser um exemplo das habilidades cognitivas desconhecidas que algumas crianças autistas possuem, um tema que, nos últimos anos, vem sendo cada vez mais debatido no campo da neurociência. O que começou como um simples gesto de bondade por parte de Nicolas Ferreira acabou se tornando um evento que tocou milhões de brasileiros e pessoas ao redor do mundo. A história de Augusto, que, de forma inexplicável, percebeu detalhes sobre a paisagem em um avião distante, traz à tona o poder oculto que muitas vezes reside em pessoas com condições consideradas diferentes, como o autismo. Esse episódio nos faz refletir sobre a importância de valorizar as pequenas ações que podem transformar realidades, e sobre como os gestos de solidariedade e compreensão podem abrir portas para experiências e aprendizagens que nunca imaginamos. No fim, o que parecia ser uma simples viagem entre Brasília e os Estados Unidos se transformou em uma história de empatia, mistério e possibilidades infinitas. Essa cena nos lembra de que, mesmo nas situações mais simples, o extraordinário pode acontecer. O gesto de ceder um assento a uma mãe e seu filho autista se tornou o ponto de partida para uma narrativa de impacto emocional e científico, mostrando que, por trás de cada ato de bondade, existem potenciais e histórias que podem nos surpreender de maneiras que jamais poderíamos prever. O que começou como um simples gesto de generosidade se transformou em uma história que mexeu com os corações de muitos brasileiros. O ato de Nicolas Ferreira ao ceder seu assento não apenas refletiu um profundo respeito, mas também abriu portas para a revelação de fatos até então desconhecidos. E isso nos faz refletir sobre o poder do respeito e da solidariedade, e sobre como, em momentos de verdadeira união, é possível que façamos descobertas que mudem para sempre nossa compreensão sobre o passado e o futuro de um país. Para Nicolas Ferreira, o ato de ceder seu assento para aquele pequeno garoto pode ter sido um simples gesto de bondade, mas para todos os envolvidos e para a sociedade, esse ato revelou uma história que jamais será esquecida. Atenção, patriotas! Se você está assistindo a este vídeo, é porque também sente em seu coração a paixão pelo Brasil e pelos valores que defendemos. Se você acredita que a luta pela justiça e pela verdade é mais importante do que qualquer adversidade, então é hora de se preparar para os desafios, especialmente os ideológicos. E não se engane, o debate político de hoje exige muito mais do que simples opiniões. É necessário saber como argumentar de maneira estratégica e sólida. Para te ajudar a se preparar, temos algo imperdível para você. Quer saber como se posicionar com confiança, usar argumentos poderosos e ter sempre a resposta certa, seja nas redes sociais ou em discussões cara a cara? Então, o Manual da Resistência Patriota é exatamente o que você precisa. Neste guia completo, você vai aprender não apenas a se defender, mas a atacar com inteligência e firmeza em qualquer debate político. Ao acessar o manual, você vai descobrir como desarmar falácias, refutar discursos vazios e apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Não perca mais tempo. Clique no link fixado no primeiro comentário ou na descrição deste vídeo e adquira o Manual da Resistência Patriota agora mesmo. Juntos, podemos fazer a diferença e lutar por um Brasil mais forte.